No ar, programa Pensando Direito. Apresentação, Luan Santos. Muito boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa Pensando Direito, aqui na Interior TV RJ. Nessa semana estaremos tratando sobre o assunto Direito Previdenciário, daqui a pouco com a convidada doutora Djanira Soares, advogada especialista em Direito Previdenciário, estará tirando dúvidas referente a benefícios à aposentadoria. Inclusive, aproveita aí um momento, comece a compartilhar o nosso programa, comece a marcar seus amigos, familiares, alguém que tenha dúvida sobre as novas regras da aposentadoria, sobre os benefícios. Comece a divulgar aí, vamos falar com o pessoal aí, vamos alertar sobre o que está acontecendo aí referente a essa temática, essa matéria. Daqui a pouco também teremos uma interessante notícia no Minuto do Conhecimento. Fica aí ligado conosco, iremos para um rápido intervalo e já nós retornaremos. Interior TV a gente faz pra você. A vida é feita de infinitos caminhos. Cabe a nós decidir qual vamos seguir. Essa sensação de liberdade, só quem vive a estrada entende. Às vezes, precisamos escolher o caminho mais curto, porque o tempo resolveu andar mais rápido que a gente. Em outras, viramos a direção para o mais longo. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Ou pegamos o errado, porque se perder também é um caminho. E você? Qual caminho vai seguir? Seja qual for, pode ter certeza. Nós vamos estar juntos na estrada, perseguindo o mesmo destino. Interior TV, a gente faz pra você. Minuto do Conhecimento, com as principais notícias do Judiciário. Agora retornamos com o quadro Minuto do Conhecimento e hoje eu tenho uma notícia interessante para você. Um senhor, ele viajou de ônibus, deixou uma bolsa, uma bagagem, com comidas típicas. Sendo que aquela bolsa ela foi extraviada pela empresa de transporte de ônibus. E o juiz mandou a empresa indenizar o senhor que teve a bolsa extraviada. Isso acontece muito em aeroportos, em rodoviárias. Então você que já teve a sua bolsa extraviada, primeira coisa, entre em contato com o PROCON da sua cidade, reclame com eles e logo em seguida, se não der jeito ali administrativamente, ingresse no judiciário e venha reivindicar os seus direitos. Até porque é um constrangimento muito grande. Nesse caso que eu estou narrando aqui em tela, foi um senhor que teve uma bolsa com comidas típicas da sua região, mas poderia ser documentos, poderia ser algo mais valioso ou até mesmo roupas. Então, não deixe com que o seu direito ou sua vida seja lesada dessa forma. E para encerrar o quadro Minuto do Conhecimento, nós temos uma informação muito relevante também. Uma senhora ela foi sacar o dinheiro no caixa eletrônico, sendo que ela colocou lá sua senha, inseriu seu cartão no caixa eletrônico e a empresa ali, a responsável pelo caixa eletrônico, disse que ela conseguiu remover o dinheiro da máquina. Entretanto, o dinheiro não foi removido. Apareceu no extrato dela, como se ela tivesse sacado o dinheiro em espécie. Entretanto, o dinheiro não foi oferecido ali pelo equipamento, pelo banco 24 horas. Essa senhora ela ingressou junto ao PROCON e também junto ao judiciário, e o judiciário condenou a empresa responsável pelo caixa eletrônico e o banco também a indenizar e também a retornar o valor que estava acusando como saque na sua conta, porém não tinha sido sacado. O que eu tenho para falar para vocês? Já aconteceu uma vez comigo, o banco acusou que o dinheiro saiu do caixa eletrônico e não saiu, às vezes agarra ali. Primeira coisa, fique muito atento para ver se a máquina ali, o caixa eletrônico não foi adulterado. Infelizmente, existem muitas quadrilhas que colocam ali suportes que venham travar o dinheiro e acusam no extrato que foi sacado. Então, fique atento, cuidado onde você saca o seu dinheiro, tá? E se acontecer alguma coisa, o seu cartão, ou então o dinheiro não sair acusado no seu extrato que saiu, entre em contato na mesma hora com o seu banco, explique a situação
Espero que eles resolvam de forma administrativa. Entretanto, se não resolverem, entre em contato com o Poder Judiciário, com um advogado de sua confiança, para que isso venha a ser solucionado o mais rápido possível. Então, essas foram as nossas notícias do Minuto do Conhecimento e seguimos agora com o quadro Convidado em Pauta. Convidado em Pauta. No quadro Convidado em Pauta dessa semana, nós temos a honra de receber a doutora Djanira Soares, advogada aqui na cidade de Macaé, Rio das Ostras e toda a região. Doutora, faça suas considerações iniciais aí. Bom, boa noite para todos vocês. É um prazer imenso poder participar desse quadro, né? Levar a informação para o nosso povo, para entender, né, a dinâmica de toda essa mudança que a gente vai tratar aqui hoje. Ok. Então, hoje a gente falará sobre direito previdenciário. Doutora, para a gente iniciar nesse tema bastante relevante, explica para a gente, para o telespectador, sobre as aposentadorias, os tipos, como que está hoje em dia isso aí? Então, com a reforma da Previdência, a gente teve algumas alterações na forma de adquirir esses benefícios. Porém, permanece, né? A gente tem ainda a aposentadoria por contribuição com o adicional que exige a idade, né? Uma idade mínima. A gente tem a aposentadoria rural, temos as aposentadorias especiais e temos a aposentadoria que agora não é mais chamada como aposentadoria por invalidez, então é por incapacidade, que ela se divide em duas. Essa daí sofreu algumas alterações mais relevantes, até para compreender. Mas o foco maior em toda essa reforma que eu percebi foi exatamente o cálculo de como chegar ao valor que a gente vai receber futuramente nessas aposentadorias. Então, assim, mudou a questão da idade. Então, na aposentadoria urbana, eu tenho a exigência de que o homem tenha os seus 65 anos e a mulher os seus 62 anos. Na rural, ficou 60 para homem e 55 para mulher. E tem os professores também, que eu não havia mencionado, que no caso o homem com 60 e a mulher com 57. Entendi. Agora, quando a gente fala da aposentadoria especial, né, que são aqueles períodos, por que é chamada de especial, né? Muitas pessoas perguntam, o que é uma aposentadoria especial? É aquela em que o trabalhador, ele foi submetido a tipo de atividades que colocou em risco, né? A gente chama de periculosa, né? Atividades periculosas ou insalubres. Então, de acordo com o tempo em que ele fica exposto a esse risco, ele aumenta o tempo de contagem, que aí a gente chama de especial. Só que a gente também tem que compreender que não é só pelo fato de você estar atuando, né, numa atividade periculosa ou insalubre que gera o regime especial. Porque eu preciso enquadrar qual a gravidade dessa exposição. Porque a lei, ela garante ao empregador colocar sim seu empregado, né, à exposição. Porém, ele tem um limite. O que ultrapassa é o que a gente chama de regime especial. Então, a gente vai ter que ter entre 15 anos, que são aqueles que são mais submetidos a riscos maiores, que a gente chama de graves, né? Por exemplo, as pessoas que trabalham em unidades subterrâneas, escavações, né? Nós temos aqueles que já têm a moderada, que vão ser 20 anos, e temos a mais simples, né, que vai ser de 25 anos. Então, a gente faz essa contagem de acordo com o tempo de contribuição, só que hoje a gente precisa da idade. Aí que morou uma perda muito grande para o nosso trabalhador, porque quando eu somar a idade e somar esse tempo que ele foi exposto à insalubridade ou periculosidade, você vai ver que praticamente não valeu a pena, ao meu ver, né? Sim. Isso já é uma visão minha. Mas, enfim, esses são os tipos de aposentadoria. Se for possível, eu também vou falar um pouquinho sobre o BPC, né? Isso, então, a gente parte para o segundo passo agora, a gente fala um pouquinho sobre esse LOAS BPC, explica pra gente aí. Isso, porque existe uma grande dúvida, né? Isso. Muitas pessoas interpretam quando atinge a oportunidade de conseguir esse benefício e acreditam que está aposentado. Não é uma aposentadoria, na verdade, ele é um benefício assistencial. Então, ou seja, aquela pessoa que ainda nunca tenha contribuído, mas ela chegou a uma idade avançada, é um idoso que está em risco para a subsistência, para se manter, ele pode sim requerer o benefício do BPC, que é, ou também conhecido como LOAS. Porém, gente, existe um pré-requisito constitucional que diz o seguinte, a pessoa só vai ter direito se ela atingir 1/4 salário mínimo da renda per capita familiar. Então, bem complicado a gente fechar, né, essa continha. Então,
geralmente, né, digamos assim, as pessoas não conseguem de forma administrativa e a gente é obrigado a ir para a via judicial. Entendi. E pela via judicial, o que a gente faz é demonstrar para o juiz que, apesar da renda, ela às vezes ser superior ao pré-requisito de 1/4, né, do salário mínimo, como renda per capita, ela ainda é insuficiente. E aí, com essa dinâmica, né, demonstrando as necessidades básicas, a gente consegue discutir por via judicial e muitas das vezes a gente consegue reverter o caso, conseguindo esse benefício, né, para as pessoas que realmente necessitam, que isso daí esse benefício ele é voltado para idosos, deficientes, né, pessoas que realmente estejam em estado de necessidade. Entendi. De miserabilidade. Doutor, e a gente continuando aqui, a senhora falou que teve a alteração da aposentadoria por incapacidade, né, invalidez. Como que está funcionando isso? Qual é o procedimento? Como que está isso aí? Explica pra gente, por favor. Então, o que aconteceu é que hoje a questão da invalidez, ela vai bater na questão do cálculo. Então, se eu tenho hoje uma pessoa que está afastada, né, pelo auxílio-doença, e aí acontece de ser reconhecido que a incapacidade dela é permanente, ela é total e permanente, né? Ela tem que ter esses dois pré-requisitos, total e permanente. Então, automaticamente, ela pode sim requerer a sua aposentadoria, né? A antiga aposentadoria por invalidez, hoje a aposentadoria por incapacidade. Porém, o que está agora em foco é de onde veio essa invalidez. Ela decorreu de uma doença comum, né, que o nosso beneficiário acabou adquirindo, ou ela veio decorrente de um acidente de trabalho. Ou seja, se ela vier decorrente de um acidente de trabalho, o cálculo do seu recebimento ele vai ser integral, vai basear integralmente nos valores que ele recebia. Porém, se a invalidez vier decorrente de uma doença qualquer, outros fatos que não têm a ligação com o trabalho em si, ela vai atingir 60%. Sim, infelizmente foi uma perda, né, muito grande. E a base desses 60% ainda tem um adicional pior, que a base não é na base do que a pessoa está contribuindo neste momento ou está recebendo nesse momento. O cálculo para todas as aposentadorias foi alterado. Entendi. Ok, doutor. E continuando, esse tema gera muita discussão. Sim, sim. Eu sempre falo que a internet, as redes sociais são muito boas, só que também propaga muita fake news, muitas notícias errôneas sobre assuntos de direito, principalmente. Doutora, outro assunto muito interessante, a senhora poderia falar para os telespectadores, internautas também, sobre a questão do auxílio-reclusão, quem tem direito e quem não tem, porque gera aquela dúvida, a pessoa comete um crime, é preso e recebe mais do que um trabalhador. Como que é feito isso aí? Explica pra gente. Realmente a falta da informação leva muitas pessoas a compreenderem dessa forma, né? É melhor estar preso, que eu vou receber mais do que uma ação de alimentos, né? Isso. Geralmente acontece isso. Mas vamos lá. Gente, não é todos os detentos, né, os reclusos, que têm o direito ao benefício. Aliás, não é nem ele, né, são os seus familiares e dependentes. Então, aquela pessoa que é dependente economicamente, né, e teve o seu pai, o seu filho preso, ele dependia economicamente dele, ele vai requerer esse benefício, né, de auxílio-reclusão. Porém, o que eu preciso? Eu preciso que esse recluso, ele antes de ser preso, que ele estivesse vindo a contribuir, no mínimo 24 meses. Existe uma carência agora, tá? A reforma trouxe essa carência. Então, ele vai ter que estar contribuindo. Outra coisa, existe um teto, né? Ainda que ele contribua em valores, né, superiores a 10, 15 mil reais, não existe isso. A gente tem um valor que é de até um salário mínimo e superando o salário mínimo, é até a nossa base de cálculo do teto do INSS, que não chega hoje nem a 5 mil reais. Porém, na hora de requerer esse benefício, né, ele tem que estar, então, baseado não haver carência, ele está na qualidade realmente de segurado, para que o seu dependente, então, possa requerer. Então, não é simples fato da pessoa ter sido presa, que seu pai, sua mãe, esposa, que seja, vai lá requerer e vai conseguir. Não, ele tem que ser
um trabalhador. Entendi. Apesar de recluso, ele tinha que estar anteriormente à sua reclusão, estar contribuindo. Se ele não estiver contribuindo, ele não tem esse direito. Entendi. E no caso, por exemplo, se tiver mais filho, acrescenta o valor ou é um valor único ali? Como que... O valor, ele vai ser rateado, entendeu? Entendi. Ele vai ser rateado. Geralmente, a gente faz o cálculo o rateio entre 50% da mulher, né, que ficou dependente, 10% dos filhos, dos seus dependentes. Entendi. Ok. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente retorna. Autoescola Litoral. Autoescola Litoral. Quer tirar sua carteira de motorista? Venha para a Autoescola Litoral. Primeira habilitação, adição de categoria, transferência e documentação de veículos. Autoescola Litoral, Rua Dr. Télio Barreto, número 80, no centro de Macaé. Telefone 2772-2145. Autoescola Litoral. Você, na direção certa. Retornamos agora com o quadro Convidado em Pauta e temos a honra de receber a doutora Djaneira Soares e daremos continuidade ao assunto direito previdenciário. Doutora, continuando nosso bate-papo, vamos falar agora para o pessoal sobre a questão das diferenças do auxílio-doença e o auxílio acidentário. Explica para a gente aí. Show. Bom, o auxílio-doença, ele é decorrente de qualquer doença, né, que o beneficiário ele tenha adquirido. Seja até mesmo um acidente, mas um acidente doméstico, algo que tenha feito afastar da atividade habitual, atividade, né, laborativa, por mais de 15 dias. Lembrando, gente, que às vezes muitas empresas não sabem, esses 15 dias são um período de 60 dias, ou seja, eu apresento um atestado hoje de 7, amanhã eu apresento mais 3, no outro eu apresentei 5, num período de 60 dias, eu posso, se te apresentar o próximo atestado, já encaminhá-lo para o INSS para requerer o benefício de auxílio-doença, tá? Agora, o auxílio acidente, ele é decorrente da atividade habitual do trabalho dele, ou seja, uma queda, uma doença também incapacitante da relação de laborativa, então isso daí é outra decorrência. Agora, ambas vão ser encaminhadas para o INSS para fazer jus ao benefício. Entendi. Doutora, e sobre essas pessoas que estão próximas a se aposentar? A lei mudou, e como que está ficando essa questão aí? Fala pra gente. Todo mundo que tinha assim, essa possibilidade de estar aposentando, né? Que faltava até 2 anos para a sua aposentadoria e veio a mudança da lei, gente, ela entrou em vigor dia 13 de novembro de 2019, então estou dizendo anterior a essa data, tá? Essas pessoas, elas vão fazer um pedágio, que é um pagamento que se faz para poder atingir o período que faltava, senão elas seriam muito prejudicadas. Pensa, quem faltava 2 anos e agora vai fazer 4, não dá. Então, o pedágio é 50% para quem faltava até 2 anos. Ah, faltam 2 anos, então a gente paga 50% do que falta e consegue, né, aposentar, porque é um direito adquirido. Então, todo mundo que tinha uma situação que ainda não tinha resolvido, mas o direito estava ali já resguardado até essa data, é direito adquirido. Ela não vai entrar nessa nova legislação, ela vai ser usada a legislação anterior para ser favorável a ela, tá? Entendi. Agora, quem entra, começa a contribuir agora, quem entra pela nova regra. Ok, doutora, e para a gente encerrar esse bate-papo, explica para a gente aí como dá a entrada e como que tá as novas regras, questão de cálculo aí para a gente fazer um apanhado geral para que as pessoas venham se situar nessa situação aí. Então, é muito importante a gente compreender que hoje, né, principalmente em meio a essa pandemia, as pessoas não precisam, né, pensar, primeiro eu tenho que esperar isso tudo passar para poder fazer o requerimento do meu benefício. Não, não há necessidade disso, tá? Ele pode fazer o requerimento tanto por via de telefone, pelo 135, ele pode ligar, agendar, fazer o seu requerimento, quanto ele pode fazer até mesmo na palma da mão, pelo aplicativo, Meu INSS. Tá? Muito importante, seria muito interessante que todo trabalhador baixasse o seu aplicativo, porque ali ele vai ter a oportunidade de ver toda a sua vida laboral, todas as contribuições, se está tudo ok, até para se preparar futuramente para um pedido de aposentadoria. Sim, então ele se prepara ali. Então ele faz o pedido e se infelizmente, né, não houver o deferimento do seu pedido por via administrativa, o INSS informa que ele tem até 30 dias para fazer o recurso administrativo.
Mas eu, como operadora de direito e especialista na área previdenciária, eu aconselho que não precise estagnar todas as formas administrativas. Tendo a sua negativa, que é o comunicado da decisão, do indeferimento daquilo que você pediu, eu diria para você ir direto para a via judicial, não por ser advogada, mas pelo fato da demora, que a gente vê os resultados nem sempre são bons. Então, o que acontece? Se a gente estiver na questão do acidente, esse processo ele vai vir estadual, tá? É o único de competência estadual. E se ele for, no caso, o auxílio-doença, não tem a ver, né, que é o auxílio-doença previdenciário. Esse daí, que não é decorrente do trabalho, esse a gente vai fazer por via da federal, pela Justiça Federal. Que, inclusive, aqui em Macaé, a gente tem um excelente trabalho da Justiça Federal conosco. Agora, é muito importante, como você abriu aí para mim poder estar explicando, que o grande fator de mudança, as pessoas estão muito ligadas na questão da idade, né? Poxa, a mulher agora vai ter que trabalhar mais 2 anos para atingir a idade, né? Para ter o direito ao seu benefício quando a mulher é trabalhadora urbana, né? Ou professor, ou mesmo, né, o trabalhador rural. Aumentaram, né, esse número da idade, isso é muito ruim. Gente, o pior ainda não é esse. O pior é o cálculo. Porque antes, qualquer dessas aposentadorias, vou falar de uma forma geral, tá? Não vou entrar em detalhes, porque a gente precisaria de vários encontros para a gente conseguir, né, trabalhar cada item. Mas vamos lá. De forma geral, como era feito o cálculo? A gente pegava 80% das maiores contribuições e dali gerava o cálculo do seu início de recebimento de aposentadoria, que é o seu valor inicial, que é o RMI, Renda Mensal Inicial. Porém, com essa mudança da reforma, a gente teve uma alteração que hoje é 80% de tudo. Então, seja o seu rendimento, quando você começa a carreira, que você começa a ganhar bem pouquinho às vezes, né? E seja o que você esteja ganhando mais, você vai fazer um bem bolado somando tudo isso, aí a gente vai chegar a um percentual de 80%, e desse 80%, você só vai receber 60%. Caramba, hein? Exatamente. Então, vocês pegam tudo que vocês contribuíram a vida inteira, somou tudo, fez uma média de 80%, e desse 80% você vai ter direito a receber 60%. Você só consegue aposentar integralmente, ou seja, receber esses 80% limpo, se você chegar a 40 anos de contribuição. Para mim foi um tiro. É complicado essa reforma, né? Infelizmente, hoje, para a gente conseguir receber um valor mais alto, a gente deveria contribuir por 40 anos. É muito tempo, a gente sabe que é muito difícil. O meu conselho hoje já é assim, vamos permanecer contribuindo, porque pelo menos alguma coisa, a gente não sabe o dia de amanhã, se vai haver outra reforma, alguma coisa que venha mudar, mas aquelas pessoas que tiverem condição, é fazer uma previdência privada. Hoje, infelizmente, seria esse. Porque eu fiz um cálculo no meu escritório de uma cliente em que ela vai ter uma perda em 10 anos de R$140 mil por conta dessa mudança, né? Então, a média dela tinha dado 4.100, né, 80%, a gente fez o cálculo de 60%, porque ela só trabalhou 28 anos, né, então ela não vai atingir os 40 anos e ela vai ter essa perda absurda. Para poder só finalizar, doutor, a gente tem que entender o seguinte, 20 anos ou 15 anos mínimo, a partir do 20º ano que a gente paga, tá? Aí eu paguei 21 anos, doutora Djaneira, eu vou ter 60% também? Aí eu vou ter 62%, aumenta 2% a cada ano acima dos 20 anos. Então, aí eu trabalhei 25 anos, então você vai ganhar mais 10%, né, sobre esses 5%. Então, seria, no caso, 70%. E assim sucessivamente, até chegar aos 40 anos de contribuição e você conseguir receber integralmente esses 80% da média geral, não mais da média superior. É uma perda muito grande, né, para toda a sociedade. É verdade, doutora. Doutora Djaneira, eu te agradeço imensamente por participar conosco do nosso programa Pensão Direito. Inclusive, tem a oportunidade agora de fazer suas considerações finais, se quiser deixar e-mail para contato, alguma coisa, fique à vontade, ou rede social também, fique à vontade, nosso público. Muito obrigada. Bom, gente, eu gosto de conversar sobre o assunto, adoro, quem me conhece sabe. E se alguém tiver dúvida, né, tanto os colegas, ou mesmo, né, os nossos estudantes, ou mesmo a comunidade,
Eu tenho meu e-mail doutoradjanirasoares@gmail.com, é o DRA, tá? DRA de janirasoares@gmail.com. Tenho também meu Instagram, que é Djanira Soares Ferreira, fácil para poder encontrar também. E eu vou estar esclarecendo qualquer dúvida se alguém tiver. Ok, doutora, muito obrigado aí. Seguimos aí com a nossa programação. Convidado em pauta. Bem, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado, você internauta. Como sempre, eu agradeço vocês que têm interagido conosco nas redes sociais, enviando as nossas chamadas, o nosso link nos grupos de WhatsApp, para os seus amigos, familiares. Queria mandar um abraço especial para 2 pessoas aí que me cobraram e estão me cobrando. Meu amigo Samuel Primo Lanche, que tem cedido aqui o Estúdio 2 aqui da Interior TV, e também um amigo Douglas dos Santos, do Lagomar, aqui na cidade de Macaé. Meu amigo Douglas, forte abraço para você. E para todas as pessoas que têm interagido conosco aí durante todo esse tempo nas redes sociais. Inclusive, faço um apelo a você. Já baixou o aplicativo da Interior TV RJ? Não baixou? Entra lá na sua playlist lá e coloca lá Interior TV, baixe para você assistir a nossa programação 24 horas por dia, gente. Ó, 24 horas por dia. Temos também no Twitter, olha a novidade, 24 horas por dia rodando no Twitter, online, ao vivo. Temos ali o site da Interior TV e também transmissões ao longo da semana, dos dias, na nossa página no Facebook, tá? Inclusive, vai lá, clica em curtir, liga o sininho para você receber as notificações de quando estaremos ali com alguma programação ao vivo no Facebook. Bom, pessoal, muito obrigado aí e até a próxima semana.